A paz do Senhor, povo de Deus. E aí, você que está entrando nesse canal neste momento, já clique logo em gostei, já compartilha esse vídeo, já divulga, porque esse vídeo hoje está maravilhoso. Corra para assistir, chame a tua família, para que nós possamos hoje ter um momento especial com Deus, porque o Senhor certamente falará ao teu coração. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Aleluia. Daniel era da cidade de Judá. Aleluia. E quando Judá foi invadida, Daniel ele estava na Babilônia. Glória a Deus. Você bem conhece essa mensagem. Você sabe daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na vida de Daniel, através de Daniel. Deus fará na tua vida. Daniel foi escolhido por Deus para estar na Babilônia, para fazer a diferença. Você foi escolhida, foi escolhido por Deus para fazer a diferença aonde você está. Seja no teu trabalho, seja no meio da tua família, no meio da tua parentela. Você foi chamado para ser diferença nesse lugar. E Daniel, ele, após estar naquele lugar, ele foi selecionado para estar no meio, aleluia, dos grandão, no meio das pessoas, das altas sociedade. Como ele também era alguém da alta lá em Judá, então o rei selecionou os melhores para estar próximo a ele. E Daniel tinha um conhecimento além da terra, Daniel tinha um conhecimento do céu. Daniel era diferenciado. Daniel não era como os outros, porque nós não podemos ser normal, nós temos que ser diferente. Nós não podemos ser como qualquer pessoa, nós temos que ter um diferencial. As pessoas têm que olhar para nossas vidas, têm que olhar para a nossa face e ver que em nós resplandece o brilho da glória de Deus. E isso é muito importante na caminhada cristã, ser referência, ser diferente. E com isso, que você tem o brilho do Espírito Santo de Deus, você que tem a diferença, você que leva o Senhor Jesus estampado na tua vida, você que faz da tua vida um livro aberto, para que as pessoas, quando olham para você, vê que você é diferente. Isso aí chama pessoas invejosas de fora para conspirar contra a tua vida. Quando viram que Daniel foi selecionado no meio de muitos para estar dentro do palácio, para ser alguém grande, as pessoas que estavam em volta de Daniel começou a achar aquilo ali estranho, começou a não entender o mistério que Deus estava fazendo na vida de Daniel naquele lugar, e começaram a fazer conspiração contra a vida de Daniel. Quantas vezes, quando estamos num cargo elevado, as pessoas não gostam do nosso serviço? Não é porque a gente trabalha mal, mas é porque nós fomos selecionados por Deus para estar naquele lugar. E as pessoas começaram a ver Daniel com os olhos de ira, com mágoa no coração, porque não suportaram a posição que Daniel estava naquele lugar. E quando nós estamos em algum lugar que o Senhor nos colocou, pessoas de fora se levantará para conspirar contra nossas vidas, para tramar contra nossas vidas, e tramaram contra a vida de Daniel. Não conseguiram achar defeito algum em Daniel e fizeram reunião para acabar com Daniel, para difamar Daniel diante do rei, apresentou calúnias falsas contra Daniel para o rei. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele é o meu e o teu juiz, o nosso Deus é o nosso juiz, e ele quem nos justificará. Não adianta se levantar contra a nossa vida, não adianta intentar contra a nossa casa, não adianta fazer difamação
contra os nossos, porque o Senhor Deus está vendo tudo, e sobre as nossas causas ele vai se levantar. Porque o Senhor Deus se levantou contra a causa de Daniel, não é mesmo? E assim ele fez algo grande na vida de Daniel. Envergonhou aqueles homens, paralisou aquela reunião. Aquela reunião, ela teve, aleluia, a finalidade de tirar a vida de Daniel. Porque Daniel era um homem que buscava, Daniel era um homem que jejuava, Daniel era um homem que orava, Daniel era um homem que se afastava do mal, que não ficava na mesa dos escarnecedores, que não ficava na roda dos zombadores, que não era homem de duas faces. Daniel era um homem só perante o Senhor e perante o povo. Nós cristãos, você que ainda não é cristão, mas está me ouvindo nesse momento, as pessoas quando vêm para Cristo, ele tem que ser uma pessoa só. O que ele é dentro de casa, ele tem que ser do lado de fora. O que ele é em um lugar, ele tem que ser no outro. Aonde ele for, ele tem que ser uma pessoa só, um homem e uma mulher de um caráter só. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor, porque o mundo, querido, ele fica procurando, rondando em volta de nós para tentar achar um defeito, para tentar achar uma falha e dizer: ah lá, não é crente, ah lá, não é cristão, só vive na igreja, só vive com a Bíblia embaixo do braço, mas não dá testemunho. É isso que o meu e o teu adversário fica procurando para nos acusar. Mas o Senhor manda te dizer: se coloque na posição hoje, nesse dia. Se você anda, aleluia, desviando o teu caráter, a tua conduta diante do Senhor, o Senhor está vendo e Ele está mandando te dizer: volta para a rota, volta para o caminho, volta para a presença. Não fique, aleluia, levando uma vida de qualquer maneira, porque o Senhor, quando Ele julgar a tua causa, Ele vai colocar o teu caráter na balança, Ele vai colocar a tua vida diante, aleluia, de uma balança e vai pesar. Será que nós vamos ser achados em falta devido à nossa má conduta? Devido a gente achar que Deus não está vendo? Porque Deus não é homem. Deus, ele vê tudo. O homem, ele não vê. O homem não consegue estar em todos os lugares, mas Deus consegue. E se você entrou aqui, saiba de uma coisa: o Senhor quer interceder pela tua causa. O Senhor quer paralisar os teus inimigos, aqueles que têm se levantado contra a tua vida, aqueles que têm conspirado contra os teus, aqueles que têm levantado calúnia, fofoca, difamação, têm levado o teu nome nas rodas de fofoca, têm levado o teu nome pela comunidade afora, têm manchado a tua honra. Mas se você é fiel ao Senhor, o Senhor vai te despertar hoje para você se colocar de pé e tomar uma decisão, porque o Senhor não é Deus de brincadeira. O Senhor, ele não brinca em serviço. O Senhor, se ele diz que vai fazer, ele vai fazer na tua vida. Se o Senhor determinar que vai fazer, que o martelo vai ser, aleluia, batido ao teu favor, ele vai fazer. Porque Deus, ele não gosta de pessoas que estão sofrendo por causa das outras pessoas, sem motivo algum. Daniel estava ali passando na moenda por causa das más línguas, por causa de pessoas invejosas, que não sabem olhar a bênção de Daniel e se alegrar. Tem pessoas que olham as nossas vitórias, nossas bênçãos e não sabem se alegrar conosco. Fazem de tudo para tirar. E foram até o rei para dizer para o rei que Daniel tinha que ser punido, porque eles mesmo que eram oficiais fizeram leis contra Daniel. Olha que perigo quando alguém trama algo contra a tua vida. Olha o perigo quando alguém trama algo contra você, contra a lei do teu Deus. E colocaram Daniel, aleluia, como se Daniel tivesse num beco sem saída. Mas para Deus existe um caminho, porque Ele é o caminho. Acharam que Daniel não ia sair dessa. Começaram a tramar, começaram a ir no ouvido do rei para dizer para o rei que durante 30 dias as pessoas ali daquele lugar teriam que adorar somente ao rei. Não teria que adorar outros deuses.
E quando sabiam que Daniel orava a Deus, que quando eles passavam pela porta, pela casa de Daniel, e eles olhavam que Daniel orava ao Senhor em direção a Jerusalém, porque o corpo de Daniel físico estava na Babilônia, mas a mente e o coração de Daniel estava em Jerusalém. O teu corpo pode estar até aí nesse meio aí do seu trabalho aí, que só tem pessoas que ainda não é evangélica. Eu não estou falando contra pessoas que não são evangélicas, mas contra as pessoas de má caráter, de má conduta. E às vezes você está nesse meio aí de pessoas que não têm conduta, que não têm caráter. Aleluia, mas a tua mente, o teu coração tem que estar reservado. A tua mente, o teu coração tem que estar guardado no Senhor. Não espera a luta vir para você se levantar. Se levanta antes dela vir. Porque quando a luta vier, você já vai estar preparado. Você já vai estar mais do que alicerçado. Quando o vento vir te balançar para lá e para cá, você já vai saber, opa, isso aí eu aguento. Para isso aí eu tenho estrutura. E Daniel teve estrutura para poder suportar a calúnia. Daniel teve estrutura para suportar essa afronta. E colocaram Daniel à prova. Porque quando, aleluia, começou a contagem dos dias, Daniel, você pensa que Daniel parou de orar? Não, Daniel era um homem de oração e continuou sendo homem de oração. Daniel era um homem de conduta, continuou sendo homem de conduta. Daniel era um homem de caráter, continuou sendo de caráter. Não mudou aquilo que ele era, porque a luta, a prova não pode mudar aquilo que eu e você é. A calúnia não pode mudar a quem nós somos em Deus. Não pode. Vemos muitos por aí que muda a conduta de acordo com a luta. A luta vem, ele muda porque não suporta, porque não viveu realmente uma vida de oração. Mas o Senhor Jesus Cristo vai te dar vitória nessa causa. Se você perseverou até aqui, na luta ainda que você vai perseverar mais ainda. Se o Senhor foi contigo até aqui, na prova o Senhor será mais ainda contigo. Aleluia! E você não terá dano nenhum, você não terá perca nenhuma. E aí, a punição era ser lançado na cova dos leões. Aleluia, você está pensando que cova de leões para crente verdadeiro? Você está achando que cova de leões para crente fiel? Você está achando que cova dos leões para cristão temente a Deus? E quando viram que Daniel não respeitou a lei dos homens, porque a lei era dos homens. Quando viram que Daniel estava seguindo firmemente aquilo que ele foi ensinado pelos seus pais, colocaram ele dentro da cova dos leões, achando que Daniel morreria, achando que Daniel seria atingido pelos leões. Olha só o que fizeram com Daniel. Como não poderia revogar a lei, não poderia mudar a lei, porque a lei já estava sendo assinada e carimbada, tiveram que lançar ele. O rei ficou com pena, porque o rei era amigo de Daniel. O rei também não pôde fazer nada. Vai ter momento que ninguém vai poder fazer nada por você, é você e Deus. É nesse momento que Deus vai provar para eles que Ele é o teu Deus, que Ele é o Deus da tua vida, que Ele é o Deus das causas impossíveis. E Daniel é lançado dentro da cova com leões famintos, ferozes. E ali ele vai passar uma noite dentro daquela cova. E na boca daquela cova vai ter uma pedra enorme que homem nenhum sozinho vai conseguir remover. E ainda vai ter um selo, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, do rei. Para dizer, aqui eu coloco um final na vida dele. As pessoas estão achando que essa pedra, que você estando dentro dessa cova vai ser o seu final. Não vai. Vai ser apenas uma parte da tua história que o Senhor vai contar. Vai ser apenas o testemunho que você vai contar da tua vida, daquilo que Deus fez. Cova não vai te parar. Leão não vai te parar. Pedra em cima dessa cova não vai te parar. E o rei, aleluia, ele perdeu o sono, ele perdeu a fome, ele ficou a noite toda acordado, achando que no dia seguinte Daniel estaria morto. Aleluia, mas ele sabia que Daniel era fiel ao Senhor.
Ele sabia que Daniel era temente ao Senhor. As pessoas à sua volta, no seu trabalho, na sua casa, no meio onde você vive, sabe quem você é. E sabe que Deus é capaz de te livrar. E o rei sabia que Deus era capaz, que o Deus de Daniel era capaz de livrar Daniel daquela situação. E quando amanheceu o dia, o rei correu à beira daquela cova e gritou pelo nome de Daniel. Daniel falou: olha, rei, eu estou bem, eu estou vivo. E glorificado seja o nome do Senhor, que nem um fio de cabelo da cabeça de Daniel foi arrancado. Nenhum dano fez a Daniel, e nenhum dano fará a tua prova na tua vida. Não vai ter nem vestígio daquilo que você passou. A tua luta, a tua prova, a situação que você está passando de enfermidade, seja lá o que for, não vai ficar marca na tua vida. Porque você vai passar, Deus vai permitir você passar, mas não vai permitir que a luta venha te sucumbir. Não vai permitir que os leões venham te devorar, porque o Senhor Jesus Cristo já deu ordem aos anjos a teu respeito para te guardar nessa situação. E o Senhor Jesus Cristo mandou um anjo, aleluia, e fechou a boca dos leões. Deus mandará anjos para esta causa. Deus mandará anjos de guerra para pelejar ao teu e ao meu favor. E os nossos inimigos serão envergonhados. E a prova que nós passamos e que Deus nos livrou, dentro dela, os nossos adversários que se levantaram contra nossas vidas não vão suportar. Quando a mesma prova chegar para eles, no mesmo instante, eles vão, aleluia, desfalecer. Porque eles não vão suportar, porque eles não terão a mesma estrutura que o Senhor Deus tem te dado e tem me dado. Quando assim eles foram lançados dentro daquela cova, os inimigos de Daniel foram lançados ali dentro, eles não suportaram. No alto mesmo, quando eles estavam ainda sendo lançados, os leões vieram e devoraram. Porque tem gente que quando sentiu o cheirinho da prova, já vai ser derrotado. Aqueles que se levantaram contra ti, não vão conseguir nem chegar dentro da prova. No alto mesmo, no comecinho dela, já vai estar, aleluia, sendo devorado. Porque se levantou contra a tua vida. E o nome do nosso Deus Todo-Poderoso vai ser glorificado na nossa vida. E isso não é motivo da gente dizer por aí que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada se o Senhor Jesus Cristo, se o nosso Deus não for na nossa vida. E que o Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus Todo-Poderoso venha estar te dando escape, venha estar te dando livramento nesse dia. E eu vou orar por você. Você que ficou até o final vai receber de Deus essa oração de livramento. Porque o Senhor vai entrar para livrar os teus, vai entrar para livrar os teus filhos, vai entrar para livrar a tua vida, vai entrar para livrar o teu cônjuge, porque não passará na prova. Aleluia, aqueles que se levantaram contra ti. Não vai. Porque sabe por que eles iriam dizer que o Deus deles livrou. Mas o Deus deles não puderam livrar, assim como o teu Deus está te livrando aí. Aleluia. Eles vão pagar com a própria língua. Eles vão pagar com a própria língua aquilo que fizeram com você. Porque o nosso Deus, ele tem que ser glorificado nas nossas vidas, no meio da nossa prova. Então você que está aí neste momento, inclina a tua cabeça, que eu farei uma oração no nome de Jesus para a tua vida, para que Deus continue te dando escape e livramento. Senhor Deus e Pai, Deus, neste momento, Senhor, eu entrego esta vida, eu entrego esta família, eu entrego, Senhor, este coração aflito, porque está passando, ó Deus, nesta prova. Senhor, este homem e esta mulher, este moço, esta moça, esta pessoa, Senhor, que está aqui ouvindo, Senhor, esta palavra.
Senhor, ela ficou até aqui porque ela precisa de uma oração, ela precisa de uma resposta do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo possa dar vitória, que o Senhor Jesus Cristo é o Deus das causas impossíveis, o Senhor é o Deus que livra, Senhor, dentro da cova, o Senhor é o Deus que dá escape, que dá livramento, dá escape a esse meu irmão, dá escape a essa minha irmã, fala com ele agora, fala com ela agora, Senhor, vai de encontro neste momento aonde eles estão e abençoa e dá vitória, repreenda, Senhor, tudo que não provém de ti, joga por terra, Senhor, toda palavras ao contrário, tudo aquilo, Senhor, que vier, Senhor, para fazer com que a tua filha, o teu filho, Senhor, venha, Senhor, enfraquecer, fortaleça, Pai, que nenhuma palavra de maldição, meu Deus, venha ser na vida dele, venha ser na vida dela, porque as bênçãos do Senhor têm alcançado essas vidas para a glória de Deus, e o Senhor Jesus venha dar vitória nessa causa, venha dar livramento, Senhor, venha livrar da boca dos leões, Pai, porque os leões são ferozes e querem devorar os teus servos e a tua serva, mas em nome de Jesus, o Senhor está dando vitória da parte dele. Você que creia, receba em nome de Jesus e até um próximo vídeo, compartilhe, deixe o seu joinha, deixe o seu pedido de oração, diga aquilo que você também está passando aí, que nós estaremos orando em cima dessa causa, para que o Senhor Jesus Cristo possa te dar vitória no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.